Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Eu já peguei aqui o meu café para a gente conversar um pouco sobre o que foi as leituras de fevereiro. Eu sei, gente, que esse vídeo tá saindo assim, ó, atrasadinho, né? Na verdade, os vídeos estão saindo atrasados, né? Porque eu fiquei aí uns dias sem internet e aí eu não consegui postar em dia, não conseguia editar em dia as coisas, né? Editar, né, entre aspas, né, que não tem quase nada de edição nesses vídeos. Mas enfim, tô aqui com o meu bom cafezinho e eu vim falar para vocês sobre os livros, né, que a gente leu em fevereiro, certo? E aí, para começar, eu vou pegar aqui o livro, porque simplesmente eu esqueci de tirar ele aqui da prateleira, porque assim, já guardei na prateleira. O primeiro livro que eu quero mencionar, que eu li aqui em fevereiro, foi Um Homem Chamado Ove. Ele não foi o primeiro que eu finalizei em fevereiro, né? Na verdade, ele foi o último que eu finalizei em fevereiro. Mas a gente não vai seguir uma ordem aqui cronológica, né? Por ordem do que eu finalizei, não, tá? Então, por isso que a gente vai começar falando aqui do Homem Chamado Ove. De que se trata, né? Um Homem Chamado Ove. Aqui a gente tem um senhor que, né, ele já tem assim, ele não é tão velho assim, mas ele tem uma certa idade. E ele decide que ele vai desistir de viver. Ele quer se desviver, entendeu? E aí, para isso ele começa a bolar os planos, né, para ele fazer isso. Para ele finalmente, né, para ele não deixar meio que trabalho para ninguém e tudo mais. E aí ele decide isso. Só que aí chegam os vizinhos novos. E esses vizinhos começam a meio que fazer pedidos, pedir favores, acontecerem coisas e pedirem ajuda do Ove. E aí ele começa a ter que lidar com essas situações. E aí, gente, é basicamente isso. Mas, gente, assim, acontece tantas coisas inusitadas que fica assim, ó, é um quentinho no coração, gente, é um quentinho no coração esse livro. Ele tenta por várias vezes, né, chegar aos finalmente, né, mas parece assim, sempre acontece alguma coisa, sabe? E esse é um senhor que, o Ove é um senhor que ele é muito metódico, ele também, assim, é muito organizado, entendeu? Então, as coisas, quando elas estão fora dos seus devidos lugares, isso incomoda o Ove, entendeu? E aqui tudo vai sendo explicado de por que ele quer se desviver, por que que ele é esse tipo de pessoa, sabe? E assim, tudo vai fazendo sentido, sabe? As pessoas que aparecem também na vida dele, a gente descobre, né, quem são essas pessoas e se elas já estavam lá ou não. Ai, gente, é maravilhoso, é muito legal. E aí tem um gatinho, como a gente pode ver aí na capa, né, que ele também faz assim, como é que se diz? Faz aí o papel dele, cumpre aí o papel dele, sabe? Uma coisa que eu achei bem legal é que o Ove meio que responde, né, no livro, né, meio que responde as falas, né, do gato, como se ele estivesse falando, mas assim, fica claro que não é ele que está respondendo, né, obviamente, sabe? Mas assim, não deixa de ser icônico, não deixa de ser legal, sabe, divertido essa parte. E confesso que apesar de ser um tema assim meio sensível, né, da pessoa, né, querer, né, mas apesar disso, é um livro muito divertido, gente. Eu ri horrores com esse livro. Mas eu também fiquei muito triste, porque ele é muito emocionante, tá? Não deixa de ser emocionante. Por ele ser divertido, ele não deixa de ser emocionante, tá? Então, assim, é disso que se trata, e é mais ou menos isso que eu achei legal. E assim, vamos aos pontos. Aqui, eu achei muito legal que o que foi os pontos assim que, né, que eu me conectei, vamos dizer assim. Foi a esposa do Ove. A personalidade dela, me conectei muito com ela, tá? Me conectei muito com a esposa dele. E
o fato ali dos vizinhos também, sabe? É, esse papel, assim, de vizinho mexeu muito comigo, sabe, também, porque me fez pensar, né, no, tipo, aqui onde eu moro, eu conheço os meus vizinhos, mas, assim, não tenho, assim, uma convivência, um contato, sabe? Sabe? Não é como antigamente, me fez pensar nisso, sabe? Não é como antigamente que eu lembro que a minha mãe, né, quando a gente era criança, eu e os meus irmãos, a gente tinha muito contato com os vizinhos, sabe? Especialmente uma vizinha do lado, que tinha criança, a minha mãe ia na casa dela, ela ia na casa da minha mãe, sabe? A gente brincava com as crianças, né, com a criança, na verdade, né? Então, e também na outra casa que a gente morava também, que eu já era um pouquinho mais grande, assim, né? A gente também tinha, a minha mãe tinha muito contato, eu tinha muito contato, né, também. A minha mãe tinha mais ou menos, ela não tinha tanto assim, não, tinha um pouco, né, nessa segunda casa que a gente morou quando eu era ainda já assim, criança. Mas eu sempre tive muito contato, assim, sabe? E hoje em dia eu observo que aqui e aonde eu morei, já sem os meus pais, né, já sendo casada, eu nunca tive, assim, essa convivência, assim, sabe, com os vizinhos. Inclusive, é uma coisa que eu admiro muito no meu pai, que ele também tem uma boa convivência com os vizinhos dele, entendeu? Ele tem uma ótima convivência, na verdade, ele se dá super bem, vai na casa dos vizinhos, os vizinhos vão na casa dele. É assim, sabe? Um contato bem recíproco mesmo, sabe? E esse livro me fez pensar nesse ponto, sabe? Sobre essa questão de vizinhos, né? É uma coisa assim que hoje em dia eu não cultivo, sabe? Eu não faço questão, eu não faço nem questão nem de ir, nem de que venham, sabe? Mas assim, ver a história do Ovo me fez pensar um pouco diferente, sabe? Sobre isso, né? Fiquei bem, sei lá, fiquei bem reflexiva sobre isso, sabe? Então esse foi um ponto muito importante para mim. E cara, pontos negativos desse livro, eu vou dizer para vocês, eu não me lembro de nenhum ponto negativo, sabe? Eu gostei muito de tudo que eu li. Tem umas partes tristes, eu acho que tudo foi bem explicado. Até a parte em que ele interage com o homossexual é divertido, mas assim, a forma como o autor ele coloca aquele ponto, que assim, é divertido, mas, né, vamos abrir um parêntese aqui, né, gente, vamos abrir um parêntese, porque, né, ele fala, assim, do jeito como antigamente a gente falava, e algumas pessoas ainda falam, né, se referindo, né, ao homossexual. E aí é um pouco divertido, porque, tipo assim, ele, como é que eu posso dizer? Ele fala, assim, tão naturalmente, sabe, tão anos 80, sabe? Como as pessoas estão nos 90, como as pessoas se referiam a esse tipo de pessoa, a essas pessoas, né? Mas ele não deixa de ter o respeito, sabe? Ele continua mantendo o respeito, mantendo a decência, sabe? E a forma como ele acolhe, ai meu Deus do céu, é muito lindo também esse momento. Inclusive, eu assisti o filme, né, que é O Pior Vizinho do Mundo, que é baseado nesse livro. E, gente, vocês que só assistiram ao filme, vocês precisam ler esse livro, porque, gente, esse livro, ele tem muito mais nuance. Lá, eu gostei como é que eu posso dizer? Da atuação, né, do Tom Hanks, eu acho que é, né? Esqueci o nome dele, mas eu acho que é Tom Hanks. Eu gostei da atuação dele e tal, mas assim, lá eles fazem, porque esse livro, ele, se eu não me engano, deixa eu ter certeza aqui, ele é sueco, né? O autor é sueco. Então, as referências que ele faz é muito a Suécia, entendeu? Tem muito, assim, muito envolvimento com a Suécia. Então, o livro já, o filme, ele já é mais as referências americanas, estadunidenses mesmo, entendeu? Então, já vai por outro caminho. Então, assim, tem coisas que são muito legais e divertidas aqui, como a respeito do carro, que não fazem muito sentido, fica um pouco sem nexo, sabe? Fica um pouco jogado, assim, sabe? Te passa despercebido. Que é uma coisa super importante aqui no livro, que lá no filme não tem, passa despercebido, sabe? Assim, entendeu? É muito...
Então, eu acho que é muito interessante se você assistir o filme, ler o livro, gente, porque tem muito mais conteúdo, sabe? Tem muitas mais coisas para abordar. E não é que o filme seja ruim, o filme é bom. E também porque se o filme colocasse todas as coisas que tem aqui nesse livro, gente, o filme ia ficar enorme, né? E talvez o filme não tivesse orçamento para isso, né? Mas o que a adaptação ficou muito legal, entendeu? Mas assim, se você ler esse livro, eu tenho certeza que você vai achar muito, muito mais divertido. E tem muitas coisas que eles trocam lá, alguns vizinhos, algumas personalidades, né? Também são trocadas no filme. Então, por isso que eu indico pra vocês ler, se vocês assistiram o filme e gostaram, leiam o livro. Se vocês assistiram o filme e não gostaram, leiam o livro em si mesmo, porque eu tenho certeza que vocês vão pensar diferente. Porque muito legal. Enfim, eu vou pegar aqui o negócio pra me mostrar pra vocês os outros livros. Pera aí. Esses próximos livros que eu finalizei, que eu li, né, em fevereiro, eu, na verdade, ouvi, né, é um audiobook, né, os outros dois, tá só instalando aqui o negócio. Quero mostrar pra vocês. Peraí. O primeiro foi esse aqui. Eu tava tentando achar aqui uma imagem pra mostrar pra vocês, mas não dá. Então eu vou tentar deixar a capinha dele. Mas eu li no Esquilo, tá, gente? No aplicativo Esquilo. Flores para Algernon. Eu ouvi, na verdade, né, que ele veio aí como um audiobook, entendeu? Inclusive, eu nem ouvi aqui, né, no tablet, eu ouvi no meu celular, porque como eu tava, né, no áudio, né, e o meu fone, ele é de fio, então não dá muito pra ficar com um negócio desse, né, no bolso, né, gente? Então eu tava ouvindo no celular. E, gente, o que foi Flores para Algernon? Meu Deus do céu. Gente, eu lembro que quando eu recebi a indicação desse livro, foi de uma pessoa, assim, que eu gostava muito, admirava muito, e ela, assim, achou devastador esse livro, achou, assim, realmente uma história avassaladora, sabe? E, assim, ela não deixa de ser uma história, né, avassaladora. Quer dizer, não vou dizer avassaladora, mas eu acho que, assim, é uma história muito boa, uma história muito comovente, muito emocionante. Mas, primeiro, desculpa, eu esqueci, né? Vamos primeiro para a parte do que se trata o livro, né? Simplesmente pulei aqui. Flores para Algernon, gente, ele vai tratar de quê? Aqui a gente tem o Charlie, eu acho que é Charlie o nome dele. É Charlie, mano. Olha, mano, faz tanto tempo que eu ouvi e não dá nem pra pesquisar. A gente tem o Charlie, que ele decide que ele é Charlie Gordon, o nome dele. Que ele decide que ele vai fazer. Ele decide não, né? Ele meio que decide, né? Ele não é tão consciente, ele ainda não entende bem. Mas ele acaba fazendo aí uma cirurgia em que ele aumenta o QI dele, porque ele tem um retardo mental. Ele ainda não entende bem o que acontece, assim, do porquê ele quer fazer, de como que vai funcionar, mas ele vai lá e vai fazendo, entendeu? E ele faz essa cirurgia. E aí, ele começa a ver o mundo com outros olhos depois da cirurgia, né? Ele começa a ver o mundo com outros olhos em todos os sentidos, gente. E esse livro, ele vai, assim, num nível tão alto de QI, que parece assim que as coisas começam a não fazer sentido já por ter tantos QI. Será que isso é spoiler? Talvez. Mas, gente, eu ouvi o audiobook, né? Inclusive, no Esquilo tem uma, como é que eu posso dizer? Uma nota, né? Falando a respeito de como eles fizeram para que o leitor conseguisse, né, o ouvinte, no caso, conseguisse captar o que o livro passa. Porque no livro, as primeiras falas do Charlie, as primeiras escritas dele,
elas são... Ele escreve assim muito errado. Então, assim, facilmente o leitor identifica que ele tem esse retardo mental. Mas, com o audiobook, como que eles iam fazer isso? E aí ficou assim, que ele era realmente mais lento, falava mais devagar. E eu acho que passou assim muito mais verdade. Quer dizer, não sei, né? Não posso dizer que passou porque eu também não li, né? Então, não sei. Mas assim, eu senti muito envolvida com a leitura desse jeito, de como eles fizeram, né? Fazendo com que ele falasse assim meio devagar, sabe? Assim, meio perdido. Ficou muito legal o áudio, entendeu? E aí, gente, quando ele começa a descobrir as coisas, é que os negócios começam a acontecer, entendeu? E assim, eu amei esse livro, né? Vamos aos finalmente, né? Do que eu achei. Eu amei essa leitura. Por conta, assim, de que faz a gente pensar, me fez refletir, que foi um ponto que me conectou, me fez assim, a gente refletir o quanto a gente ridiculariza ou menospreza pessoas com algum tipo de doença mental, né? Não necessariamente a que ele tinha, né? Porque eu nem me lembro assim exatamente qual era, eu só sei que ele tinha esse retardo, né? E também como a gente enxerga essas pessoas, sabe? Como... Ai, gente, é muito emocionante, é muito legal. Perceber, fazer essa reflexão, sabe? E você fica o tempo todo fazendo essa reflexão. E também você chega a um ponto que você reflete no quanto vale a pena tu te esforçar tanto para fazer alguma coisa que na verdade só tem a intenção de agradar as pessoas. Não é para ti mesmo, não é por vontade própria, sabe? Então, me pegou muito nesse ponto. Mas, como eu ia falar, quem indicou esse livro foi uma pessoa meio com o poder da fala, né? Porque ela tem um irmão que ele tem, né, um tipo de deficiência mental, né? Então, ela sentiu muito mais, sabe? Ela se sentiu muito mais envolvida. Então, por isso que eu acho que foi muito avassalador. Quando a pessoa conhece uma pessoa, ou quando a pessoa, né, tem um parente, um familiar que tem isso, com certeza a pessoa vai se sentir assim muito, muito, muito mais conectada, sabe? Mas até para quem não tem, como foi o meu caso, ainda assim é muito denso, sabe? Muito envolvente, muito... Realmente tu fica refletindo, sabe? Na humanidade, sabe? Na tua humanidade. É isso que você sai refletindo desse livro. Então eu gostei muito. E o outro livro, que também foi um audiobook, que eu escutei no Esquilo, foi o Seja Foda. Nossa, gente, eu não sei se pode falar esse livro. Nem sei se pode falar o nome desse livro assim, mano. Mas, né, assim, tão descaradamente. Mas eu também ouvi ele no tablet. Eu coloquei aqui só pra ficar igual, entendeu? Eu também ouvi ele no celular, né, aliás. Mas eu coloquei aqui que eu li ele 100% porque só pra ficar igual lá como ficou no celular, entendeu? Porque eu tô tentando meio que seguir as mesmas coisas que tem lá, tem aqui, porque às vezes eu fico com o meu celular, mas às vezes não, às vezes tipo, ele tá descarregado, aí eu vou ler no tablet e aí, né, fica meio... Enfim, esse livro é do Caio Carneiro, né, gente, é um autor brasileiro que eu entendi. E aqui, do que se trata? É um livro de autoajuda, né, gente, de desenvolvimento pessoal aí, e ele pega muito assim na mão assim do otimismo e da positividade, sabe? É por esse caminho que ele vai carregando. Mas o livro é assim, como é que se diz? É uma avalanche pra te acordar pra vida, entendeu? Vamos lá, mana, faz e acontece. Sabe aquele amigo ou aquela amiga que tu conversa com ela e tu sai da conversa querendo cumprir todas as tuas metas anuais, entendeu? Do ano de 2025, do ano de 2026, 2027, entendeu? Sabe aquela amizade que tu tem assim? Eu espero que todo mundo tenha uma amizade como essa, né? Pelo amor de Deus. Mas,
é esse tipo de é desse tipo de vibe que tu sai depois de fazer essa leitura, entendeu? É com esse tipo de vibe, gente. Tu faz assim, querendo cumprir tudo que tu puder fazer, tu quer fazer, entendeu? É muito assim essa vibe. E aí ele caminha por isso, né? Tentando fazer você. Ele te guia por esse caminho, né? Fazendo você perceber por que fazer o que você quer fazer, seja empreender, mas ele pega muito para essa parte do empreendedorismo, né? Mas também seja outras coisas, seja alavancar a tua carreira, né? Ali na devida na empresa que tu trabalha, alguma coisa assim, ou até mesmo com relação aos teus projetos para tua vida mesmo, sabe? Então, é basicamente isso, gente. É legal, eu gostei, né? Ele tem um papo de coach mais assim, equilibrado. Como eu falei, ele é mais assim, ele parece que ele pisa um pouco no chão, assim, muito da amizade, entendeu? Parece que eu sinto que vai por esse caminho, entendeu? Porque, tipo, tem um livro que eu tô lendo que, na verdade, eu não consegui nem finalizar ele, gente, porque ele é um papo de coach. Ele é um papo de coach, não. Ele é um coach. Muito coach, entendeu? Aí eu fico agoniada, entendeu? Eu tô tentando terminar porque, assim, ele é muito bom. Mas tem isso, gente, que, assim, ele fala muito, assim... Porque eu conheço uma pessoa, é muitos exemplos, entendeu? E aí isso me dá um pouco de agonia, entendeu? Parece mentira, sabe? E eu acho que o Caio, ele até fala dos exemplos dele, de outras pessoas que ele conheceu e tudo mais, mas assim, é mais pé no chão, sabe? É mais, como eu falei, mais parece assim pela questão da amizade, né? Olha, vamos fazendo a gente enxergar. É mais ou menos assim, sabe? Eu achei muito legal. Eu tinha curiosidade, né, de ler esse livro já há um tempo. Eu tive mais por causa de porque o nome do autor é Caio e o da esposa dele é Fabiana, que é os nomes da minha irmã e do meu cunhado, entendeu? Então eu fiquei com curiosidade se ele fosse falar assim, sabe? Eu com certeza me senti conectada com isso, né? Mas assim, ele fala bem pouco, né? Já adiantando aqui, fala bem pouco desse ponto. Mas assim, é uma leitura maravilhosa. Se você gosta de desenvolvimento pessoal, eu acho que para quem não gosta de desenvolvimento pessoal desse gênero, mas que nunca leu, eu acho que é a palavra certa, quem nunca leu o desenvolvimento pessoal, eu indico muito começar com esse livro, porque esse livro é mais assim, pé no chão, ele não é tão coach, tu não te sente tão obrigada, sabe, a fazer as coisas, tu não te sente tão obrigada, como muitos livros parece que te lançam isso, né, essa obrigação. Se tu não fizer o que tá escrito, tudo que tá escrito lá, tu vai ter perdido teu tempo. Parece que é assim, mas não é, entendeu? Esse é mais assim, mais pé no chão, apesar de que ele te leva assim nas alturas para te cumprir todos os tuas metas de sei lá dos quantas, mas mesmo assim ele é pé no chão, sabe? Pelo menos foi o que eu senti, né? E aqui a gente tá falando das minhas impressões do que eu achei, né, do livro, né? Então é isso, gente, é isso que eu achei. É isso que foi essa leitura de fevereiro. E aí, como vocês, não sei, né, se vocês assistiram, se não assistiram, vão assistir. Uma das metas que eu tinha para esse ano, meta literária, era ler pelo menos 3 livros por mês. Pelo menos 3 livros. Se eu lesse muito mais, ok, mas não poderia ler menos que 3 livros, entendeu? E aí eu consegui cumprir mais uma vez, né? Em janeiro eu consegui e em fevereiro também eu consegui de novo ler esses 3, né? Agora em março eu pretendo melhorar, né? Dar uma alavancada aí nessa meta, dobrar a meta, né? Mas isso vai ser um assunto pro próximo vídeo, certo? É isso, gente.